Olá pessoal, muito bom dia, seja muito bem-vindo aí a mais uma aula de matemática. Eu me chamo Pedro Vitor e hoje nós vamos dar continuidade a tudo que estamos vivenciando aí no nosso ano letivo, certo? Então, já vem chegando aí, já vem pegando seu material, já vem se organizando aí para acompanhar e assistir mais uma aula aí conosco, certo? Como você sabe, o nosso sistema de aula é um sistema de aula digital, onde você pode estar acompanhando e assistindo a nossa aula através de três formas. A gente tem aí a TV, o celular e o computador, tá bom? Então, se você está assistindo essa aula aí através do celular, parabéns, você já está assistindo aí a nossa aula através do nosso aplicativo. E é através dele que você vai poder participar aqui ao vivo com a gente, certo? Se você está assistindo essa aula através da TV, Billy Jean vai colocar aí 2 QR Codes que vai aparecer na sua telinha. Você vai pegar o seu celular, abrir a sua câmera e fazer o download do seu aplicativo, tá? Que esse aplicativo, ele é seu, de sua utilização para participar aqui da nossa aula. Então você vai pegar aí, abrir sua câmera, colocar aí no QR Code do seu sistema operacional, seja ele o Android ou o iOS. Você vai ser direcionado à sua loja de aplicativo, faz o download e lá vai pedir o seu login e a sua senha. O login é os números aí da sua matrícula e a senha são os 8 dígitos do dia do seu nascimento. Então atenta aí para os 4 dígitos finais aí do seu ano, tá bom? Então vem acompanhar aí a aula com a gente através do nosso aplicativo. Muitos alunos estão assistindo aí a aula através da TV, certo? Uma tela maior e ao mesmo tempo logado no aplicativo, acompanhando aí a interação em relação ao chat, certo? Então você pode utilizar também essa técnica aí que o pessoal está utilizando para acompanhar a nossa aula, tá bom? Então tem várias formas aí de você participar. Através do computador também, você vai digitar lá o site do Educa Recife, lá no Chrome, né, ou no seu sistema de navegação aí pela internet, e aí vai aparecer a mesma plataforma referente ao do aplicativo. E lá, nessa plataforma, da mesma forma, você vai colocar lá o login e a senha e assiste a aula aí também pelo computador, tá bom? Então, se você não fez o download do aplicativo, faz o download do aplicativo. Se você já tem o download do aplicativo aí, já está instalado, tudo certinho, encaminha aí para os teus amigos da sala, para os teus amigos da tua escola, para que eles venham participar também, certo? A mesma coisa vale para o nosso canal aí no YouTube. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, compartilhe aí com os seus amigos, para que eles possam se inscrever no nosso canal e lá também assistir às aulas, tá? Não só de matemática, mas também de todas as outras disciplinas por ordem cronológica, uma plataforma que está bem legal, tudo bem organizado, de acordo com as playlists. Então você pode assistir aí a playlist lá do 7º ano, você pode voltar também para a playlist do 6º ano e acompanhar também essas aulas, tá bom? Você pode estar revisando aí conteúdo que você possa vir a sentir um pouco de dificuldade, certo? Vou passar a palavrinha para a professora Nádia, que está me acompanhando aqui hoje, para elas dar as boas-vindas aí para vocês e a gente iniciar a nossa aula de hoje. Bom dia, pessoal. E aí, animados para a aula? Essa aula é bem interessante, tá? Vamos prestar atenção para poder a gente ter o domínio aí, tá bom? Vamos lá, Pedro. Vamos lá, né? Vamos começar a nossa aula de hoje, certo? Não se esqueça aí de comentar no chat, certo? Manda aí teu nome, tá? Manda a escola que você estuda. Diz aí, ó, tô assistindo, tô ligadinho na aula, tá? Só pra gente aí saber aí que você está participando ao vivo aqui com a gente, certo? Então, pegue seu papel aí, pegue sua caneta, pegue seu caderno, seu lápis, sua borracha, sente na mesinha aí e vamos começar a nossa aula de hoje, certo? Lembrando aí dessa ideia, tá? Dos conjuntos numéricos, certo? Lembra que estamos estudando aí a parte de frações, né? A gente já veio aí de uma ideia com o professor Tiago, da ideia dos números, dos múltiplos, dos divisores, certo? Então vamos entrar aí na parte de fração
e hoje nós vamos dar continuidade falando de um outro tipo de número, tá? Que também é derivado aí da fração, que são os números decimais, certo? Então, vamos começar aí, vamos prestar atenção, qualquer dúvida, manda pra gente, certo? Então, vamos relembrar essa ideia dos conjuntos numéricos, tá? Que conhecemos, certo? Até agora, tá bom? Então, primeiro, a gente tem aí o conjunto dos números naturais, certo? E esse conjunto aí dos números naturais, ele é indicado pela letrinha N, certo? E a gente tem os seus elementos aqui, ó. Tem o 0, o 1, o 2, o 3 e assim por diante. Esses 3 pontinhos aqui indicam um infinito, então o conjunto dos números naturais aí, eles não têm fim, certo? Eles vão aí contando de 1 em 1 até o infinito. E esses números aí, eles surgiram, certo? Com essa necessidade de expressar as quantidades. A gente sabe que em algum momento da história não existiam os números. Então, o pessoal aí de antigamente não conseguiam contar, não conseguiam expressar na forma de números o que eles queriam fazer, certo? Então, eles tinham lá os seus rebanhos de ovelhas, por exemplo, e aí eles contavam com pedras, tá? Pegavam 2 saquinhos cheios de pedras, cada pedra representava uma ovelha aí do seu rebanho. Então, quando eles saíam lá, né, para pastorear essas suas ovelhas, quando eles retornavam, tinha lá a cerquinha, e cada ovelhinha que passava, ele tirava uma pedrinha de um saco, colocava no outro saco. Ia passando as ovelhas, pegava uma pedrinha e colocava no outro saco. Se ao final passasse aí todas as ovelhas, sobrasse alguma pedra no primeiro saco, é porque faltava chegar aí alguma ovelha que tinha esquecido, por exemplo. Então eles contavam de várias formas, certo? Utilizavam gravetos, cada gravetinho representava um animal, eles faziam riscos no chão, certo? Riscos na parede para expressar determinadas quantidades. Não só em relação à quantidade aí dos seus rebanhos, mas em relação também aos seus plantios, né, que eles faziam lá, beleza? Então, eles não tinham esses números, então não tinham como expressar aí essa ideia de contar. Então, eles não tinham como expressar em forma de números a medida do terreno das suas terras, das suas posses. Não tinham como comparar, eles comparavam de forma diferente, para saber se o meu terreno, as minhas terras eram maiores ou menores que a do vizinho. Então eles utilizavam pedaços de madeiras enormes, e aí eles viam lá que no comprimento cabiam 7 madeiras e na largura cabiam aí 20 madeiras. E iam comparar com o terreno também do vizinho. Então, eles utilizavam de vários artifícios para justificar aí a falta dos números. Quando surgiu os números, tudo ficou mais fácil, eles conseguiram aí contar, né? Eles conseguiram aí enumerar algumas coisas, certo? E depois que surgiu aí o conjunto dos números naturais, começaram a surgir as primeiras operações, certo? Então, ó, eu tenho aqui o conjunto dos números naturais e eles começaram a usar esses números para classificar. Então, o cara que chegou em primeiro lugar, em segundo lugar, em 10º lugar, eles começaram a ordenar essas classificações. Eles começaram a utilizar os números para medir, então não só o peso, mas a altura de uma pessoa, e começaram a surgir algumas classificações em relação a esses números, certo? Algumas medidas, tá? Como a gente tem as medidas de comprimento, que é em relação à altura, por exemplo, ou à distância, tá? Então, eu tenho, por exemplo, 169 centímetros. Você já ouviu alguma pessoa falar a sua altura dessa forma que eu falei agora? A gente sempre fala a altura em relação a metros, né? E a gente sempre transforma aí essas medidas. Então, passou a ter essa questão das unidades de medidas, seja ela de comprimento, seja ela de peso, de massa, né? Como uma pessoa aí tem 25 quilos, tá? Então, através dos números foi que começou a surgir todas as outras questões
envolvendo a matemática, certo? Os números também foram utilizados para classificar, então você pode notar que a sua rua ela pode ter um nome, tá? Rua Alfredo de Alencar. Onde eu moro, por exemplo, a rua é por número, tá? Rua 11, Rua 10, Rua 30, mas o CEP sempre vai ser uma numeração. Então, a rua que você mora tem um CEP de identificação, tá? Que isso é utilizado para localizar. Outra questão que envolve números também utilizado para localizar é o seu número do RG, o seu número do CPF também, certo? Cada brasileiro tem um número lá do CPF, certo? A gente tem também os números do celular. Imagina se o número do celular fosse, se não tivesse números, por exemplo, fosse letras. Imagina aí, você ia gastar 10 minutos para digitar o número, né, por extenso, e 1 minuto para falar numa ligação. Ia gastar mais tempo digitando do que utilizando o telefone para falar, certo? Depois a gente começou a ordenar esses números, colocamos os números aí em ordem crescente, que é do menor para o maior, decrescente, que é do maior para o menor. Começamos a comparar esses números, certo? Utilizando símbolos, né? O símbolo de menor que, o símbolo de maior que. Tem o símbolo também de diferente, para indicar se o número é igual ou diferente de outro, certo? E o principal, que é em relação às operações. A gente tem as 4 principais operações, que é a adição, a subtração, multiplicação e divisão, e temos mais 2 operações, que é a potenciação e a radiciação, certo? Então, quando surgiu aí as operações, aí a coisa evoluiu mais uma vez aí de nível, certo? E eles começaram a utilizar essas operações para facilitar as suas vidas também, certo? Então, pode notar que se eu pego, tá? Se eu pego 2 números naturais e somo esses 2 números naturais, a resposta vai dar um número natural, certo? Então, se eu tenho aqui, ó, 8, que é um número natural, mais 3, que é um número natural, é igual a 11, que também é um número natural. Então, para qualquer soma de 2 números naturais, a resposta sempre vai dar um número natural. Na multiplicação também acontece a mesma coisa. Se eu pego 2 números naturais e multiplico, a resposta vai ser também um número natural, certo? Sempre. Já na subtração, eu tenho aqui, ó, por exemplo, 9 menos 2 igual a 7. Eu subtraí 2 números naturais e encontrei como resposta um número natural. Mas aí, quando eles foram começando a fazer aí vários tipos de problemas, eles encontraram um problema gigante, como, por exemplo, essa subtração aí. Eu tenho 21 menos 42. Como é que eu vou tirar 21 de um número que é maior do que 21? Certo? Então, aqui a gente encontrou um problema envolvendo o conjunto dos números naturais. Eles viram que, nesse exemplo de subtração, não é possível a gente subtrair 2 números naturais e a resposta dá um número natural, certo? Isso aconteceu com a adição e com a multiplicação. Qualquer 2 números naturais multiplicados, eu vou ter aí como resultado, ou somados, né? Eu vou ter aí como resultado um número natural. Já na subtração, a gente tem um problema, certo? E para resolver esse problema, nota que sempre na matemática surge um determinado problema e para resolver surge um próximo assunto, certo? Então, para resolver esse problema da subtração aqui, surgiu o conjunto dos números inteiros, certo? Que começou a trabalhar aí com os números negativos. Para mostrar isso para você na prática, vamos falar de dinheiro, né? Que quando a gente fala de dinheiro, todo mundo aí entende de forma legal, certo? Vou pedir para a Billy deixar a tela bem grandona aí, certo? Então, olha para esse exemplo aí. Eu tenho o banco, certo? Banco Real Mais e o extrato bancário de uma pessoa, certo? Nota que, se eu faço um depósito, eu estou adicionando o valor na minha conta. Se eu faço um saque, eu retiro o dinheiro da minha conta, certo? Então, para cada saldo, para cada depósito que eu faço, eu somo.
para cada saque que eu faço, eu subtraio. Então, note aí que eu tenho aí um saldo de R$5.000, certo? E faço um saque de 3.000. Então, eu vou retirar dinheiro de lá. Então, eu tenho 5.000 menos 3.000, ficou quanto? R$2.000 lá de saldo, certo? Então, quando eu tinha R$2.000 de saldo, qual foi o próximo passo aí? Eu fiz um depósito, eu adicionei R$1.000 na minha conta. Então, R$2.000 mais R$1.000, eu fiquei aí com R$3.000. Agora, aqui é que vem o X da questão. Observe que eu tenho um saldo de R$3.000, certo? Depois eu fiz um saque, e depois que eu fiz esse saque, eu fiquei com um saldo negativo de R$1.000. Então, eu precisei sacar quanto para ficar com um saldo negativo aí de R$1.000? Eu precisei fazer um saque superior aos 3.000. Porque se eu faço um saque de R$3.000, eu fico com o saldo zerado. Mas eu preciso fazer um saque maior do que 3.000 para ficar com o saldo negativo. Então, eu preciso sacar R$1.000 a mais do que tem lá na conta. Então, eu fiz um saque de R$4.000. Então, nota que quando eu tenho R$3.000 e faço um saque de R$4.000, ou seja, subtraio, eu fiquei com um saldo o quê? Negativo, certo? E aqui também tem outra questãozinha massa, ó. Eu tenho um saldo de menos R$1.000, vou fazer outro saque, certo? Então, se eu vou fazer outro saque, vai ficar mais negativo ainda, não é isso? Então, o saldo ficou aí de R$7.000 negativo. Então, se eu devo R$1.000, para eu dever mais R$7.000 no total, eu preciso dever mais quanto? 6.000. Então, eu tinha um saldo negativo de 1.000, retirei mais 6.000 lá e fiquei com um saldo negativo de 7.000. Mas depois, eu disse, não, peraí, eu estou devendo demais já. Juntei uma graninha e fiz um depósito de R$10.000. Ou seja, dos 7.000 que eu estava devendo, eu depositei, eu somei R$10.000 e agora eu fiquei com um saldo de quanto? De R$3.000. Então, note que essas operações que a gente estava fazendo aqui no extrato bancário são operações com números negativos e números positivos, certo? É aí que a gente chega nessa ideia dos números negativos, da noção de referência, certo? Da ideia que envolve o nosso cotidiano, tá? Por exemplo, você vai fazer aí uma feira e está com R$300, mas a feira deu R$320. Então, você não tem dinheiro suficiente para fazer a feira. Está faltando quanto? Está faltando R$20. Então, essa ideia que você tem do seu cotidiano, a gente vai colocar um nomezinho nele, certo? Essa definição que você já entende do seu dia a dia, ela se chama números inteiros, certo? Então, esses números inteiros, tá? É a ideia dos números naturais adicionado dos números negativos. Pode notar que o conjunto dos números naturais, ele começa daqui, ó, do 0, do 1, do 2, do 3 e assim por diante, tá? E agora, com a ideia dos números inteiros, a gente adiciona os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Pode notar agora que no conjunto dos números inteiros, a gente tem reticências no começo e reticências no final, ou seja, é infinito tanto para um lado quanto para o outro. Lembra que no conjunto dos números naturais, o conjunto ele tem um começo, que é o 0, e não tem fim. Já no conjunto dos números inteiros, ele nem tem começo e nem tem um fim, certo? Também é um conjunto que infinito, certo? Então, na prática, a gente tem algumas ideias aí em relação aos números inteiros. A gente já viu na prática a ideia dos números inteiros voltados aí para a ideia do dinheiro, certo? Com a ideia dos saques e depósitos da conta bancária. A gente tem a ideia dos números negativos para as temperaturas, né? Você pode notar que existem alguns lugares espalhados pelo mundo que a temperatura ela é negativa, então a gente vê frequentemente aí no jornal, certo? Que na Rússia chegou a uma temperatura de menos 22 graus Celsius, certo? Então a gente tem aí temperaturas negativas e temperaturas positivas, como geralmente é aqui
no nosso Recife, certo? A gente tem também a ideia do mapa, né? Na ideia da geografia aí, os ângulos, certo? Na ideia da latitude e da longitude. Então, a gente tem aqui uma angulação positiva e angulações também negativas. A gente tem a ideia também do nível do mar, certo? Você pode notar, por exemplo, que o Brasil vai jogar com a Bolívia pela eliminatória da Copa do Mundo. E aí o Brasil vai jogar em uma altitude de 2.000 e tantos metros. Então, essa altitude que se é falada é sempre em relação ao nível do mar. Então, vai ter lá o nível do mar, que é o zero dos números inteiros, certo? E uma altitude, ou seja, esse país, essa região desse país está acima do nível do mar, certo? E quando a gente tem aí, por exemplo, um peixe que está no mar, ele está abaixo do nível do mar, então a sua altura aí ela vai ser negativa com base no nível do mar, que é o zero. Então a gente tem aí alguns exemplos relacionados à ideia aí dos números inteiros, certo? Então eu tenho aqui, ó, os números inteiros. Temos as comparações também dos números inteiros, né? Se é maior ou se é menor. E a gente sempre compara em relação ao zero, que é a origem. Então, quanto mais o número negativo ele estiver mais próximo do zero, maior ele é, certo? Então, pode notar que eu escrevi aqui, ó, que o menos 7, que é esse número aqui, ó, ele é menor do que o menos 3, que está aqui mais próximo do zero, certo? Se você for comparar um número positivo com um negativo, o positivo sempre vai ser maior que o número negativo, certo? Então tá aqui, ó, que menos 100, ele é menor do que 1, tá? Porque o menos 100 é um número negativo, sempre vai ser menor que o número positivo, tá? Quando a gente fala de números inteiros, a gente tem a ideia aí do oposto de um número. Então, ó, o oposto de 9 é menos 9. O oposto de menos 9 é 9. O oposto de 10 é menos 10 e assim por diante, certo? É só você adicionar ou retirar aí o sinalzinho de menos, beleza? E a gente também tem as operações com esses números aí, com os números inteiros, certo? Então, resolvemos o problema da subtração. Então, agora, ó, se você pegar dois números inteiros, somar, subtrair ou multiplicar, o resultado dele vai ser um número inteiro, certo? Só relembrando aqui para vocês, essa ideia dos conjuntos dos números inteiros, eu falei para você lá no comecinho, que o conjunto dos números inteiros são o conjunto dos números naturais adicionado dos números negativos. Então, todos os números naturais, eles também são números inteiros, certo? Não se esqueça disso. Então, se eu pego dois números aí, dois números inteiros e somo, subtraio ou multiplico, esses dois números inteiros, o resultado vai dar um número inteiro, certo? Mas, na divisão, surgiu também um outro probleminha. Qual é o problema? Eu dividi aí, por exemplo, eu tenho 25 dividido por 2. Pode notar que se eu dividir 25 por 2, o resultado não vai dar um resultado exato, tá? Por quê? Porque 12 vezes 2 é 24 e 13 vezes 2 é 26. Então, na tabuada lá do 2, ou vai dar 24 ou vai dar 26, não tem como dar o número 25, certo? E para resolver esse problema aqui, surgiu um novo conjunto numérico, que é o conjunto dos números racionais, certo? E aí eles já colocaram a definição assim, ó. Conjunto dos números racionais são todos os números que a gente pode escrever ele na forma de fração. Então, já acabou aqui, ó. 25 dividido por 2 é uma fração, então ele é um número racional. Beleza? Acabou. Se você pega os números inteiros, certo? Que são os zeros, os positivos e os negativos, eles também são números racionais, certo? Pode notar aqui, por exemplo, ó, se eu divido 10 por 2, é uma divisão, então eu tenho aí um número racional. Mas essa divisão é uma divisão exata,
Então, 10 dividido por 2 é quanto? É 5. 5 não é um número natural? Então, o número natural também é um número racional, porque eu posso escrever o 5 na forma de uma o quê? Fração, certo? A mesma coisa vai funcionar para os números negativos. Eu tenho menos 40 dividido por 5. Menos 40 dividido por 5 dá igual a menos 8. Menos 8 é um número inteiro. E eu posso escrever o menos 8, que é um número inteiro, na forma de fração. Então, eu já tenho que os números naturais são racionais, os números inteiros também são o quê? Racionais. A gente chega no exemplo que eu coloquei anteriormente, a divisão de 25 por 2. Se eu dividir 25 reais por 2, para todo mundo entender, eu tenho R$ 12,50 para cada pessoa. Nota aqui que eu tenho um número decimal. Esse número decimal, a gente chama ele de número decimal finito, porque depois da vírgula aí é só o 5 e acabou-se. Então, os números decimais finitos também são racionais, porque eu posso escrever 12,5 na forma de uma fração, 25 meios, certo? E as dízimas periódicas também são racionais. Se você dividir aí o 1 por 3, você vai notar que infinitamente vai ficar o 3 daí depois da vírgula, tá? Então vai dar 0,3333 infinitamente, certo? E 0,3333 eu também posso escrever na forma de fração, que é 1/3, que também é um número racional. Então eu tenho que números naturais, números inteiros, decimais finitos e dízimas periódicas também são números o quê? Racionais, certo? Então eu tenho aqui, ó, um quadrinho exemplificando toda essa ideia. Eu tenho o conjunto dos números naturais, certo? Esse conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, certo? Lembra que a gente só fez adicionar os números negativos, né? E os números racionais engloba todos os números naturais e os inteiros também, certo? Então eu posso escrever dessa forma aí os conjuntos numéricos, tá bom? Então, eu posso encontrar esses números racionais aí na reta numérica aí, que vai do 0 até os positivos e do 0 para os negativos. Essa reta numérica aqui pega os números inteiros, certo? Então eu tenho aqui, ó, que menos 1/3 é menos 0,3333, 7/5 é 1,4 e menos 12/3 é igual a menos 4. A gente pode localizar esses números aqui na retinha numérica. Então, ó, eu tenho que menos 0,333 é um número que está entre menos 1 e 0, está localizado aqui. Eu tenho que 7/5, que é 1,4, é um número que está entre 1 e 2, que está aqui, ó, entre 1 e 2. E tenho que menos 12/3 é o próprio menos 4, então ele está aqui em cima, certo? Então a gente viu aí na aula de hoje essa revisão aí dos conjuntos para chegar justamente no conjunto dos números racionais, que envolve os números decimais, né, quando a gente efetua essas divisões, que é o que vamos trabalhar a partir de hoje aí e nas próximas aulas, tá bom? Estourei meu tempo, certo? Vou passar a palavrinha aqui para os nossos grandes amigos e professores, certo? Que vai chegar aqui na nossa próxima aula, tá bom? Eu me despeço aqui de vocês, um cheiro no seu coração e até a nossa próxima aula.